Muito bem, a gente não tá mais em São Cristóvão, né? Centro da cidade. Agora é oficial, hein? De La Cruz é jogador do Flamengo. Daqui a pouco vamos falar também, sabe sobre o quê? Sobre o Mundial. Não deu profusão, vou mostrar os memes da internet e também passar limpo esse jogo do Fluminense. Mas antes, vamos dar uma olhada nessa contratação oficial agora do Flamengo. Cadê? No perfil oficial do River Plate, a despedida para o meia Nicolás de la Cruz. E no perfil do Flamengo, o clima natalino com o anúncio de um presente para a torcida. Oficialmente, de la Cruz é jogador do rubro-negro. Nação, como están acá Nico de la Cruz? Bueno, estoy llegando 2024 y los próximos años se vendrán cosas grandes y espero que nos acompañen. O atleta é um sonho antigo do Flamengo e custou cerca de 77 milhões de reais. Diego Nicolás de la Cruz chegou ao River Plate em 2017. Ao todo, ele disputou 211 jogos e marcou 36 gols. Na coleção, 10 títulos com o River, incluindo a Libertadores de 2018. Na seleção uruguaia, sua estreia foi em 2020. Disputando até hoje, são 25 jogos com 5 gols marcados. Muito bem. Olha, agora vamos cancelar uma dúvida do Big Boys, minha e de alguns torcedores também, Vini Casagrande. Vamos falar já dessa contratação, mas antes, ele chega para jogar, em que posição joga o De La Cruz? Vamos lá, Fernanda Maia. Primeiramente, ele não tem essa de que ele pode jogar com a Arrascaeta. Ele tem que jogar com a Arrascaeta. Independentemente se na seleção uruguaia um entra no lugar do outro, mas no Flamengo é Flamengo. Ele tem que jogar ao lado do Arrascaeta. E aí fica a dúvida, de fato, de quem ele poderia pegar essa vaga. Eu acho que, com o De La Cruz, o Tite vai ter que mudar a estratégia dele. Porque atualmente ele terminou a temporada utilizando 3 jogadores no ataque. Um aberto pela esquerda, o outro pela direita e um homem centralizado. Com o De La Cruz, eu acredito que ele tenha que tirar um jogador do ataque. Na minha opinião, seria o Luiz Araújo saindo do time, e aí o De La Cruz entraria e ele botaria apenas 2 atacantes. Porque o De La Cruz não é atacante, o De La Cruz é um meia. Sim. Ele chega para ser um meia. Tudo bem, ele pode fazer várias funções no meio de campo, pode ser volante, pode ser um meia armador, pode até jogar um pouco aberto, como joga o Luiz Araújo, mas são características diferentes. Mas respondendo a sua pergunta, pelo menos na minha opinião, hoje sairia o Luiz Araújo. E eu estou levando em consideração também o término da temporada 2022. Eu acho que o Everton Cebolinha terminou muito melhor a temporada que o próprio Luiz Araújo. Então, minha opinião, sairia o Luiz Araújo hoje e entraria o De La Cruz, que sem sombra de dúvida é titular nesse time do Flamengo. Ô Flavinique, vamos montar esse ataque do Flamengo então, com a chegada do De La Cruz. Você monta também, hashtag SBT Esporte é o nosso Twitter. Manda foto aí da tua ceia de Natal, o que você tá comendo, o que você tá... Manda pra gente. Hashtag SBT Esporte. O que aqui, tá bom? Ó, cadê a foto dele? Cadê o homem aí? Bota o homem aí. Tá barato, foi baratinho ele, né? Parcelou ou não? Foi no Pix? Foi à vista. Foi no Pix. Ô, Flavinho, como é que fica esse ataque do Flamengo, na sua opinião, então? Com essa opinião aí do De La Benê. Cruz é muito versátil. É até uma contratação aqui pro futebol brasileiro, sul-americano, diferente, fora da curva. A gente costuma ver jogadores desse nível ou vão muito cedo para a Europa ou eles voltam já numa certa idade, depois dos 30 anos. O De La Cruz está no auge, ele tem 26 anos, craque do River Plate, um dos melhores jogadores aqui do futebol sul-americano, super contratação do Flamengo. Já viu o De La Cruz jogar aberto na direita, aberto na esquerda, de segundo homem, de terceiro homem, de camisa 10, de centroavante. No River Plate jogou em todas as funções. A gente imaginando, eu tô com o Venê, a gente imaginando como o Flamengo terminou a temporada, né? Não tinha ninguém ali muito dono da posição no lado direito. O Luiz Araújo chegou a ser titular, mas não teve uma sequência boa. O Bruno Henrique acabou ganhando a posição do Luiz Araújo, apesar da especialidade do Bruno Henrique ser no lado esquerdo, mas ali o Cebolinha estava melhor. Tô imaginando De La Cruz aberto na direita, Pedro centroavante e o Cebolinha aberto na esquerda, com o Arrascaeta fazendo ali o camisa 10 encostando. Henrique? E aí o Bruno Henrique vai ser o banco do... Aí o Flamengo tem 2 grandes jogadores em cada posição. A gente pensar, lado esquerdo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Na direita, Luiz Araújo, o próprio De La Cruz e quem sabe o Gabigol. Pedro e Gabigol também como centroavante. Aí o Tite pode aí botar o time como ele quiser. Mas imagina assim... Reparou que não falou mais do Everton Ribeiro, Vene Casagrande? Então, eu ia até mencionar isso. Parabéns. Obrigado pela escada. Isso só mostra aquilo e confirma aquilo que eu venho falando. Não há mais necessidade de você ter Everton Ribeiro no time. Simples assim, não tem por que você renovar com o Everton Ribeiro. É a minha opinião, eu sei que muita gente pensa o contrário. Tem que dar mais um ano, é ídolo, tudo bem. Mas dentro de campo, ele não vai ajudar. E fora de campo, no vestiário, ele também não vai ajudar. Sabe por quê? O perfil de capitão do Everton Ribeiro é um perfil técnico. Ele é capitão
pela liderança técnica, não pela postura dele no vestiário. Você não vê o Everton Ribeiro sendo importante, como era o Diego Ribas, chamando a responsabilidade, em determinado momento dando esporro em alguns jogadores, como ele deu com o Gabigol, esse vídeo aí viralizou nas redes sociais. Então não faz mais sentido você ter o Everton Ribeiro. Essa é a terceira opção, né? É isso, a proposta está lá, o Everton Ribeiro aceita se quiser. E sobre o De La Cruz, eu acho que isso precisa ser mencionado, vai além do campo e bola essa contratação. Estamos falando de um jogador que, na minha opinião, hoje é o melhor jogador do futebol sul-americano, 26 anos, como o Flavinho disse, está no auge, seleção uruguaia, poderia ir para a Europa. O Flamengo simplesmente chegou no River Plate, que é um rival direto na briga pelo título da Libertadores, e pagou 80 milhões de reais à vista. Hoje, qual clube tem condições de fazer isso? O recado que o Flamengo dá ao mercado é impressionante. Eu não vou entrar no mérito se a contratação com certeza vai dar certo, porque isso depende de muitos fatores. Sim. Mas o recado que o Flamengo dá ao mercado, o recado que o Flamengo dá ao futebol sul-americano é algo assustador. E isso é um trabalho a longo prazo. É sem ajuda de patrocinadores. Sem SAF. Sem SAF, sem nada. É um trabalho a longo prazo. É um remédio que poucos clubes querem tomar. A gente vê o Corinthians, que está passando uma dificuldade financeira absurda, e está espalhando proposta para Deus e o mundo e falando de contratação em Gabigol. Então, isso tem que ser ressaltado. O recado que o Flamengo dá ao mercado é algo impressionante, porque não é fácil você tirar 80 milhões de reais à vista e pagar e tirar um jogador do River Plate, o melhor jogador do River Plate, e que é um grande clube do futebol argentino. Então, assim, é um recado assustador que o Flamengo dá para o mercado. Que já passa esse recado há 5 anos, quando a gente olhou aquele dia aqui na semana passada, aquela tabela da história da contratação do futebol brasileiro, e o Flamengo, ele tá no top 10. Ele ocupa 8 posições, tem uma do Palmeiras e uma com o Tevez no Corinthians, o resto tudo do Flamengo. Ele já passa esse recado há alguns anos, começou com o Vitinho, o Arrascaeta, e foi chegando, o Gerson 2 vezes, e agora esse cara aqui, ele, como o Vene trouxe o recorte, poderia estar indo para a Europa, e o Flamengo chega e fala, não, vem para o Flamengo. E isso, esportivamente, também é um retorno, porque se a gente for olhar nos últimos 5 anos, o Flamengo é o time que ganha muitas coisas, às vezes até 2 títulos numa só temporada, Flavinho. Está normalizando essa potência financeira do Flamengo. O torcedor nem lembra mais daquele Flamengo que devia salário. Que diferença, né? O Flamengo ele está virando um pouco o que o City faz na Europa, os grandes clubes europeus, ele está montando uma seleção sul-americana. É claro que não dá também para competir com os milionários da Europa, mas o Flamengo está sobrando na turma na América do Sul. Talvez aí com o Palmeiras, não tem esse poder de comprar o Palmeiras. O River Plate, que poderia ser ali parelho ao Flamengo, o Flamengo está mostrando força, foi lá e tirou o craque do River Plate. Se a gente pensar no Flamengo agora, no nível que é jogado aqui na América do Sul, o Flamengo montou uma seleção. É um goleiro da seleção argentina, aí na lateral direita tem um cara da seleção uruguaia também, o Varela. Só da seleção uruguaia, o Flamengo tem Varela, tem o Arrascaeta, o De La Cruz, e está tentando trazer mais um jogador de seleção uruguaia. Então, Pulgar, chileno, jogadores que podem ir para a seleção brasileira, como o Pedro, quem sabe o Cebolinha, o Bruno Henrique. O Flamengo está montando uma seleção sul-americana. E a gente, quando chega o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, um pouquinho lá em 2019, 2018, começou a montar essa potência, o rubro-negro ainda não tinha muita normalidade em colocar certos personagens no banco. Aí era igual o videogame, queria botar todo mundo ao mesmo tempo. Hoje a gente já entende, já conversa com o torcedor, ele fala, não, o Bruno Henrique no momento é bom, já tá normal. E isso é o raciocínio do torcedor de que ele já tá normalizando, ele é tão poderoso, esse torcedor e esse Flamengo, que o Bruno Henrique senta no banco e tá tudo bem. Ô Vene Casagrande, os bastidores da novela Matias Vina, como é que tá isso aí? Ainda não considero novela, né? Porque não é novela ainda? Ainda não, porque as negociações começaram há pouco tempo. De fato, o Flamengo vem tentando a contratação de mais um uruguaio, né? O lateral esquerdo. Seleção também, se né? destacou pelo Palmeiras, foi para Roma, não conseguiu render lá na Roma e foi prestado ao Sassuolo, onde ele é considerado titular atualmente. E o Flamengo já chegou a um acerto com o jogador. 4 anos de contrato, base salarial, o jogador já topou o projeto, como foi com o De La Cruz. Agora resta chegar a um acordo com a Roma. A imprensa italiana noticia que a Roma quer 10 milhões de euros por esse jogador. E a proposta do Flamengo inicial foi de 6 milhões. Ou seja, há uma grande discrepância ainda. Mas aí são negociação. O Flamengo sempre faz isso. Oferece menos e vai aumentando a proposta. Eu acredito que o Flamengo tem grande chance, sim, de conseguir essa contratação. Quando tem o desejo do jogador, é meio caminho andado.
Óbvio, a Roma não precisa de dinheiro. Tem um preço fixado, se você quiser comprar, ótimo. E aí o Flamengo vai conversando com a Roma para chegar no denominador comum. Vale a pena essa insistência do Flamengo nesse jogador? Ou Flamengo? Vale muito a pena. Ele mostrou no Palmeiras aqui, ganhou tudo na passagem dele pelo Palmeiras, mostrou uma regularidade, é um cara que sabe apoiar bem, é bom na marcação. Eu acho ele mais completo que o Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas tem velocidade, mas às vezes peca um pouco na recomposição, não passa. Teve uma boa fase no início do ano, mas depois caiu. Acho que é um cara também que chega para botar o Ayrton Lucas no banco. Você, Big Boss, que é palmeirense, Feliz Natal pra você. Valeu, Natalina. Ele tá aí? Tá aí, hoje é ele. Hein? Você não quer falar comigo? Ah, tá. Você acha que é uma boa pro Flamengo? Você que é um especialista em Palmeiras? Melhor lateral que passou pelo Brasil nos últimos 5 anos, disse Big Boss. Melhor lateral esquerdo durante... É. Eu vou discordar porque eu prefiro o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Mas o Piquerez, o Vina é um baita lateral esquerdo, sem sombra de dúvida. Estamos falando de uma posição que está escasso no mercado, Tudo isso com uma voz entristecida. Por quê? Porque... Ah, ele tá triste, ele vai ver. Ele falou, sabe o quê? Eu acho que é traição. Ele é zero Palmeiras, traição, gente. Cara. Ele falou que é traição. Zero traição. Ele, em algum momento... Quem é o grande rival do Palmeiras hoje no Brasil? Não, é o Flamengo. Então é traição. Mas tudo bem. Não acho traição. Ele foi pra Roma. O Palmeiras, se quiser contratá-lo, pode tentar também. Também. Muito bem. Fala, Big Mom. Cadê a frase do Twitter? Quero ver. Cadê, ó? Põe aí na tela. Eu vou gostar aí? Então é me zoando. Quando ele fala isso... Comendo rabanada de ontem bem gelada com um copão de refrigerante. Boa, é isso aí, Gabriel. Mas olha, o 25 é uma rabanada gelada. É um do Fluminense, a gente sempre fala dele por aqui. Ô, Venê, tem Fla-Flu no mercado da bola por Luiz Henrique ou não tem? Tem. A gente trouxe essa informação no sábado, se não me engano. Primeiro o interesse do Flamengo saiu lá na imprensa espanhola e aí a gente noticiou. E aí depois uma pessoa do Flamengo falou o seguinte: Venê, pouca gente sabe, mas o Fluminense também está de olho e é isso que está dificultando a nossa vida. Porque com o Fluminense de olho, eu acho que, de fato, a vida do Flamengo fica muito difícil, porque ele tem uma relação muito próxima com o Fluminense. Inclusive, ele passou pelo Fluminense antes de chegar ao Real Betis. E nas redes sociais a gente já pôde ver um vídeo viralizando. A gente vai mostrar daqui a pouco. A gente vai mostrar já ele falando que jamais jogaria no Flamengo, que a relação dele é muito próxima com o Fluminense, mas a gente sabe que é futebol. A questão é o seguinte: os dois clubes, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, estão buscando um modelo de negócio que não agrada ao Real Betis, que seria por empréstimo. E o Real Betis inicialmente falou: a gente topa fazer negócio desde que seja por venda. Só que os dois clubes estão tentando inicialmente. E aí a gente não sabe. Ele diz que nunca jogaria no Flamengo. Mas supondo que o Flamengo faça a melhor proposta para o Real Betis. E aí? E aí? Quer ver? A gente tem, assim, durante um podcast, o Luiz Henrique disse que é tricolor de coração. Essas sonoras são delicadas para jogador. Cadê? Não vai pro Flamengo nunca, né, Luiz? Nunca. Meu coração é sério. Citou. Minha conexão com o Fluminense é outro nível, mano. É loucura. Eu vejo todos os jogos, eu comento tudo, a torcida volta logo, já tá comentando tudo. Ô Luiz, teve um amigo hoje que falou que você era flamenguista, só pra gente garantir. Você é flamenguista ou você é tricolor? Eu sou tricolor de coração, tá louco. Qual é esse podcast? Depois a gente conta aqui que podcast é esse. Ô Flavini. Isso foi em maio, tá? Isso só foi pra em maio, contextualizar. né? É delicado, mas a gente já viu alguns jogadores que realmente não vão para alguns clubes, falam que não vão e não vão mesmo. Em que momento isso é possível numa negociação? Olha, eu não quero ir. É difícil hoje em dia, né? Futebol é muito profissional e se ele tiver uma boa proposta do Flamengo e for superior à do Fluminense, vai ter empresário na jogada, tem a família dele, tem um futuro. Ele vai acabar indo e não tem problema nenhum. É como qualquer funcionário que vai receber uma proposta melhor. Ele falou isso, tinha saído do Fluminense, ele passou pelas divisões de base do Fluminense, chegou novinho e tem todo um carinho. Assim como o Pedro tinha, o Ayrton Lucas, o Gerson, todo mundo era da base, todo mundo falava que era tricolor. Aí na época ali vai inflamar uma rivalidade com o Flamengo, mas depois isso tudo fica para trás. Agora eu fico imaginando como é que ele vai jogar no Flamengo. Ele joga no aberto do lado direito, onde tem De La Cruz, tem Gabigol, Luiz Araújo, Everton Ribeiro. Eu não sei como é que ele jogaria no Flamengo. Ia ficar um pouco para trás ali da turma, né? No Fluminense, acho que ele chegaria com mais chance. Pois é, Vene. Você acha que isso é levado em consideração na hora da negociação? Eu acho o seguinte... Vai lá, a gente tem o Real Betis, Porque, né? assim, o que às vezes a gente vê é o cara não falar.
como era o Gerson e o Pedro. O Pedro, eles não balançavam essa bandeira. O Ayrton Lucas também não falou, o Kennedy também não falou, que são jogadores que passaram pela base do Fluminense, se destacaram, depois foram parar no Flamengo. Ele não, ele se posiciona ele foi muito mesmo. incisivo. Mas ele falou lá atrás, né, gente? Não tinha nenhuma negociação. Ele falou em maio. Eu, se eu fosse Pergunta jogador... pra ele hoje, será que mantém? Eu, se eu fosse jogador, eu jamais iria falar isso no podcast publicamente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode ver o Tite, por exemplo, falando que em 2023 esquece. E estava trabalhando em 2023. Tenho certeza que o Tite aprendeu com isso. O jogador, ele falou, mas ele jamais iria imaginar que o Flamengo fosse atrás dele em algum momento. Só que está atrás dele. E aí tem o Real Betis. Não adianta a gente falar assim, beleza, ele vai ter que escolher. Não, o Real Betis ele pode escolher para quem ele vai vender. O Flamengo pode fazer uma proposta de compra, o Fluminense ficar na proposta de empréstimo. E aí o Real Betis escolhe o Flamengo. E aí o Luiz Henrique vai falar o quê? Não, pro Flamengo eu não vou? Foi o que o Flavinho disse, envolve muita coisa, não é só a vida do jogador, tem empresário. Ele atualmente não é considerado titular, ele no Flamengo ele poderia voltar a jogar em alto nível, só que de fato tem uma concorrência muito grande. Mas eu não vejo o De La Cruz jogando pelo lado direito assim aberto, porque quando o Tite coloca alguém pelo lado direito aberto ou pelo lado esquerdo, ele quer que ajude na marcação. Eu não vejo o De La Cruz correndo atrás de lateral ajudando na marcação. Vejo ele fazendo outras funções. O Luiz Henrique poderia fazer isso, assim como o Luiz Araújo faz atualmente. Tanto é que o Everton Ribeiro ele se torna reserva do Arrascaeta por conta disso. Porque o Everton Ribeiro não volta para marcar aberto pelo lado direito. Agora, o Big Boss levanta uma questão aqui que eu achei até interessante da gente refletir e comentar também. Por que alguns jogadores, eles não insistem na Europa? Eles não dão certo de forma breve, eles querem o retorno. Por quê, Flavinho? Você acha isso? Olha, tem sempre por trás ali do jogador um empresário que analisa a carreira, um staff hoje em dia, esses caras são empresas, e analisam no mercado oportunidades também de valorização. O cara fica sem jogar, aí tem a vontade de jogador, ninguém quer ficar no banco. O cara saiu daqui como promessa do futebol brasileiro, brilhava no Fluminense, chega lá, não ganha chance, aí começa a ficar irritado porque não joga, o empresário dele começa a ver que o jogador está se desvalorizando, e aí é coisa do mercado. Lá ele vai jogar, vai ter oportunidade, vai se valorizar numa revenda, começa a se movimentar. Um cara como o Luiz Henrique não vai ficar satisfeito na reserva do Betis, né? Esse é o ponto também. Mas o Big Boys relembra nomes em que insistiram. O Paquetá é um deles. Ele não chega e logo acontece. O Coutinho também é outro nome. Eles têm um tempo ali da adaptação e entendem isso e insistem na permanência na Europa. A gente sabe que quando um jogador vai para a Europa, bate e volta, dificilmente ele consegue retornar à Europa. Tanto é que tem jogador que insiste, fala, não quero voltar agora para o futebol brasileiro, porque sabe disso. Isso acontece no futebol. Mas aí tem jogador que não insiste por conta de adaptação, acho que envolve muito isso também. Adaptação, ficar longe de familiares, isso também é levado em consideração. Mas eu penso o seguinte, o Luiz Henrique ele assinou um contrato longo com o Real Betis. Aí depois de um ano e meio, ele fala, não tô feliz aqui, não gostei, quero voltar. Não é assim também. Inclusive, o jogador brasileiro é muito queimado na Europa por conta disso. Porque, teoricamente, é um mimado, sabe? Eu não dei certo aqui durante um ano, quero voltar, não me adaptei, eu quero voltar. Não, ele assinou um contrato de 5 anos. O Pedro logo voltou. O Pedro voltou 6 meses depois. O João Pedro não. O João Pedro, que era do Flu, insistiu um pouquinho, hoje está voando. Aí a pergunta, o Big Boss pergunta, e o Hendrick, por exemplo? Vai ser um personagem... O Reinier. O Reinier até hoje não voltou para o futebol brasileiro. Mas está lá sendo emprestado a todo momento para o Real Madrid. O Vini Júnior ficou no Real Madrid B. Existem também contratações que um grande clube como o Real Madrid, o Barcelona já apresenta tipo um plano de carreira para o jogador. Você é do Real Madrid, mas eu vou te emprestar para outros clubes aqui, que você vai ter mais oportunidade. Mas o cara sabe que a chance dele vai aparecer futuramente num clube grande. Que eu imagino do Hendrick, parecido com o Vinícius Júnior. Foi emprestado, mas ele sabia. Tá aqui todo é um projeto para eu me adaptar, me ficar à vontade aqui na Europa e depois eu vou chegar num gigante. Um pouco diferente do Luiz Henrique. Vamos botar na tela aqui, a gente pediu para vocês mandarem foto da ceia de Natal de